Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai trazer para vocês uma história incrível, realmente uma história magnífica. Peço para vocês que acompanhem do início ao fim, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai trazer a história do Exu Carniça, realmente uma história magnífica, como eu falei para vocês. E lembrando, pessoal, foi muito difícil encontrar essa história, buscar esses relatos, tá ok? Aqui não vamos falar somente sobre a história do Exu, mas vamos falar sobre a sua vida como um todo, como esse Exu se comporta, a sua manifestação, é claro, até mesmo vamos falar sobre oferendas a este Exu. E depois também no final iremos falar sobre os médios que carregam, né, esta entidade. Então, pessoal, ajude aí o canal deixando a sua curtida, tá ok? Curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal e, é claro, se possível, ajude a compartilhar esse vídeo com seus amigos, que isso, além de propagar cada vez mais as nossas belas e queridas entidades e a nossa própria religião, também você estará ajudando muito o canal, tá ok? Mas então, pessoal, vamos falar aqui sobre o Exu Carniça. Sem mais delongas, vamos tocar a vinheta. Enquanto isso, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Bora pro conteúdo. Pois bem, pessoal, essa história, ela praticamente se passa ali por volta do ano de 1948, por assim dizer, tá? Nessa história vamos destacar aqui duas pessoas. Uma, é claro, iremos falar do nosso personagem principal, que tinha o nome de Leonide, Leonide. E o outro nome que vamos destacar aqui também é o Micaio, o nome Leonide e o nome Micaio, tendo em vista que Leonide é o nosso querido Exu Carniça, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, por volta do ano de 1926, na cidade de Azerbaijão, nascia uma criança cujo nome era Leonide, o mesmo nome de seu avô. Esta criança teve uma vida difícil, né, tendo em vista que seus pais eram de famílias humildes e trabalhavam em uma fábrica de ração para gado, ou seja, uma fábrica de ração para bovinos, boi, vaca, enfim. Neste período, é claro, as coisas eram difíceis para todos da região, pois o país sofria sequelas de uma guerra, tá? E temiam, é claro, uma guerra futura. Mas mesmo assim, esta família tinha a sua vida. E logo depois de 5 anos após o nascimento de Leonide, é claro, nasce uma nova criança, agora com o nome de Micaio. Ou seja, a família tinha agora 2 filhos homens. Como disse, a vida não era fácil, porém, os 2 irmãos tiveram uma vida normal de 2 crianças e assim cresceram unidos e ajudando os pais nos afazeres, tanto da casa como também procuravam ajudar em todos os sentidos. Quando Leonide, que é o nosso personagem principal dessa história, ele completa ali os seus 12 anos, o seu pai resolve levá-lo junto, né, para o trabalho, né, a famosa fábrica de ração de gado. E ali Leonide se encanta com o que vê. Ali ele se depara tanto com o preparo da ração como também se depara com os animais, no caso bovinos. Ele se encanta com a forma de preparação da ração. A fábrica, por ser antiga e não ter a higiene necessária para tal função. Olha para você ver. Leonide também se deparava com restos de animais, entre outros tipos de coisas, que se a gente for olhar hoje em dia é proibido para algo que trabalha com alimento, mesmo sendo para animais. Como seu pai havia levado, né, para ajudar no trabalho e assim ter uma renda extra para a família, Leonide ele foi encaminhado para trabalhar nos fundos da fábrica, tendo em vista, pessoal, que ele ainda era uma criança. Então, é claro que os administradores da fábrica resolveram colocar Leonide em um local mais isolado, né, para que assim não tivesse nenhum tipo de problema com a justiça, tendo em vista que ele era de menor. Então,
Leônidas foi direcionado a um lugar que se chamava de descarga. Ali era conduzido todo o resto de animal no qual não teria um uso, tá? Inclusive restos podres de animais, né? Ele tinha a função de juntar todos esses restos, jogar em um grande moedor para que assim todos esses trajetos fossem descartados. Mas tem um porém, pessoal. Como havíamos falado que aquela fábrica não era o melhor ambiente para tal função, todos aqueles dejetos, carniças, sujeiras, tá? Por mais que pareciam ser algo impossível, aqueles dejetos ali, aqueles restos, continuavam sendo usados. Tudo que Leônidas levava para o moedor voltava para a fábrica para a produção, que assim era misturado novamente aos outros ingredientes. Olha para você ver, né? Usavam aquilo que não podiam usar nos ingredientes da ração. Leônidas, é claro, ainda muito jovem, por incrível que pareça, pessoal, ele resolve entender um pouco mais sobre a anatomia dos animais. Isso. Leônidas, né, procura entender como funciona o que está por dentro dos animais. Isso, né, é algo que o atraiu, né, tendo em vista que praticamente ele trabalhava com restos mortais dos animais. Por esse motivo, Leônidas, no seu próprio trabalho, começava a se encantar com as vísceras, entre outras coisas, tá? Isso acaba o deixando obcecado pelo assunto. Sua família, por outro lado, começaram a ficar preocupados. Por quê? Pois Leônidas levava para sua casa, pessoal, animais mortos. Isso mesmo, animais mortos que ele encontrava nas matas, ou animais que eram jogados na estrada, na redondeza, tá? Muitas das vezes, pessoal, esses animais já chegavam na casa de Leônidas em um estado lamentável de decomposição. Mas, é claro, assim foi feito. Leônidas, estudando esses restos de animais, mesmo a sua família não concordando. E assim o tempo se passa. Leônidas e seu irmão, que era bem agarrados, agora já não são mais, pois Leônidas tem uma grande oportunidade de quê, pessoal? De entrar para a escola militar, tá? Da época ali, para estudos com a medicina. Onde ele provavelmente iria exercer o que ele mais gostava. Agora, é claro, trabalhando e aprendendo sobre a anatomia humana. E assim foi feito. Leônidas, já com seus 20 anos e afastado da família, agora poderia se considerar médico. E, na verdade, um dos principais médicos do exército. Pois bem, agora a gente vai entrar em uma das partes mais importantes dessa história. Quando Leônidas completa seus 22 anos, acontece um fato marcante para a história do mundo. O momento que se inicia a Guerra Fria. No início deste grande conflito entre várias nações, Leônidas, sendo um dos médicos mais importantes para o exército, não foi encaminhado para o campo de batalha, pois ele apenas coordenava os outros demais médicos. Mais um ano à frente, quando a guerra já estava praticamente no seu auge, deixando claro que nem em todas as regiões, pessoal, havia batalha física, pois esta guerra que estamos falando, a Guerra Fria, necessariamente se tratava de uma guerra política de poder, tá? Mas enfim, em algumas regiões havia sim o combate. Azerbaijão, a cidade de sua família, estava recrutando pessoas para irem ao combate, caso precisasse. E ali o seu pequeno irmão, Mikhail, que agora já tinha os seus 18 anos, havia sido também convocado para o exército. Leônidas, sabendo disso, mesmo com o seu cargo e influência dentro do exército, ele não podia impedir tal ato. Mas, como uma forma de proteção, Leônidas também resolve ir para o campo de batalha, é claro, na intenção de proteger o seu irmão, no qual ele já não o via há anos. Enfim, alguns conflitos que existiram neste período, não só pelos próprios países envolvidos, pessoal, pois, como disse, se tratava de uma guerra neopolítica ou uma guerra política militar,
Então vamos dizer assim que não houve um conflito entre grandes países, tá? No caso, os envolvidos. Mas ao contrário disso, havia pequenos conflitos, causados, é claro, por revolucionários ou até mesmo pessoas que eram contra tudo aquilo, tá? Havia se iniciado, deixando claro que esse conflito, pessoal, né? Por que a gente está falando que não teve nessa guerra, por que não teve muito conflito, né, físico? Porque essa guerra, ela havia se iniciado praticamente no final da Segunda Guerra Mundial. Então é claro que havia uma pressão muito grande sobre os países que estavam envolvidos, e nem todos queriam um conflito direto, tá? Mas enfim, voltando ao assunto. Vimos que agora os dois irmãos estavam com o mesmo propósito, lutando para o seu país. E assim foi feito, tá? Os pequenos conflitos que existiam, tá, não causaram dano algum aos dois irmãos. Ambos saíram ilesos do ocorrido. Leônidas, né, passado por aquela situação, é claro, preocupado não só com seu irmão mais novo, mas também preocupado com a própria família, ele resolve pedir dispensa de seu cargo e junto levaria o seu irmão, Micaio. E assim foi feito. Os dois foram para casa. Agora, é claro, dois homens já adultos. Leônidas com seus 25 anos e Micaio praticamente com seus 21. Eles agora precisavam trabalhar para sustentar e ajudar a família. Leônidas, como já tinha uma profissão e o nome já conhecido, resolve trabalhar como médico da região, desta forma auxiliando todos da família. Lembrando também que já nesta época, Leônidas estava se envolvendo com uma bela jovem, cujo envolvimento não foi duradouro, devido ao que a gente vai falar aqui, devido ainda ao que está para acontecer na vida de Leônidas. Enfim, seu irmão mais novo, Micaio, que infelizmente não tinha uma profissão certa, resolve voltar para aquela fábrica que a gente citou ali no começo da história. E conforme o tempo se passa, Micaio, trabalhando nesta fábrica, acaba atraindo ou contraindo, né, uma infecção, devido à forma de trabalho do local desta fábrica. Esta infecção vai acabando com sua saúde aos poucos. É claro que isso não deveria ser um problema, pois tinha Leônidas, praticamente um médico da família. Porém, pessoal, esta infecção era algo diferente e também algo desconhecido, não somente por Leônidas, mas por todos os outros médicos da redondeza. Leônidas, pelo amor que tinha ao seu irmão, já se encontrava em um grande desespero e sem saber o que iria fazer. Mas em um ato totalmente desesperado, né, para saber o que era aquilo que estava acontecendo, Leônidas já tinha em sua mente o que poderia ter causado aquela infecção no seu irmão. Leônidas tinha em mente que aquela infecção tinha sido causada pelos restos de animais em decomposição. Ele sabia que o seu irmão deveria ter contraído algo dos animais, algum tipo de doença. Então, Leônidas volta novamente a estudar os animais, na esperança, é claro, de poder ajudar o seu irmão. Porém, mesmo com todo o esforço de Leônidas, o seu irmão, que tanto o adorava, não resiste e acaba falecendo. Sem saber necessariamente a causa do seu falecimento e não aceitando a partida de seu irmão, Leônidas fica inconformado e louco, por assim dizer. Ele não aceitava, ele não entendia, pois ele era médico, mas mesmo assim não pôde salvar o seu irmão. Leônidas se afunda em uma forte depressão e aquilo o consumia, tanto que Leônidas já não era a mesma pessoa. Na esperança de entender a todo custo o que havia acontecido com seu irmão, Leônidas abandona tudo, seus pais, sua futura esposa, e vai morar em um local totalmente afastado das pessoas. Ali, Leônidas se afunda em pensamentos negativos, tristes e até mesmo turbulentos. Leônidas nesse tempo já estava irreconhecível. Não era higiênico,
não se importava com a sua saúde. A sua barraca no meio da floresta, no caso onde Leônides morava, fedia e era cheia de restos de animais por toda a parte. Aquele local praticamente não tinha mais vida. Leônides, afastado de toda a civilização e com a mente conturbada, se alimentava de restos de animais para sobreviver. A água ou líquido que matava sua sede era simplesmente sangue animal, ou seja, Leônides já não era a mesma pessoa. Alguns caçadores que às vezes encontravam esta cabana na floresta diziam até mesmo que o local era amaldiçoado. Diziam que ali morava um espírito das trevas que se alimentava de carne e bebia sangue de quem se aproximava do local. E, infelizmente, mesmo distante daquela cabana, era fácil sentir o forte cheiro vindo de lá. Em um estado lamentável. Mas assim, desta forma, Leônides falece. Não sabemos ao certo qual teria sido o motivo da morte de Leônides, porém, se diz muito que ele faleceu com a mesma infecção que o seu irmão havia contraído. Alguns dizem que mesmo após a morte de Leônides, não foi possível encontrar o seu corpo. Alguns dizem que ali não existia ninguém naquela cabana, e sim um espírito. Outros já dizem que a pessoa que ali vivia tinha virado um animal. No caso, as histórias são várias. Porém, o que aconteceu é que o seu corpo entrou também em um estado de decomposição e acabou se misturando com o resto dos animais que também estavam ali. Quando Leônides chega no plano espiritual, ele se encontra em uma profunda tristeza e se depara com um local horrível. O seu espírito foi direcionado ao umbral, em um dos lugares mais inferiores do umbral. Um local onde fedia, um local onde se encontrava corpos podres, entre outras coisas. Mesmo que isso tenha parecido ruim, é claro, né, pessoal? O espírito de Leônides vê aquela situação, vê aquele local e naqueles espíritos que estavam ali sofrendo, ele também viu um espelho de seu irmão mais novo. Leônides percebe que aqueles que ali estavam precisavam apenas de uma cura, na qual nem eles mesmos sabiam ao certo pelo que passavam. Então, Leônides começa a trabalhar neste plano inferior, ajudando e curando aqueles espíritos. O plano espiritual, como um todo, vendo o crescimento e a evolução daquele espírito, procura ou encaminhar para um plano mais superior, Mas o espírito de Leônides se nega, e assim ele diz: olha, eu trabalho na mais baixa vibração. Eu trabalho no plano mais inferior. Que existe trabalho com a carniça. Eu trabalho junto com a podridão. Não que este seja o meu lugar, mas sim que este lugar precisa de mim. Dito isso, assim foi feito. Leônides, agora que recebe o nome de Exu Carniça, trabalha até hoje nesta baixa vibração. Não que ele seja um espírito com baixa vibração, e sim que ele seja a esperança para aqueles que não têm mais. Exu Carniça trabalha na quebra de feitiço, demanda e no resgate, tanto de espíritos como de pessoas. Exu Carniça trabalha na mais baixa vibração, entendendo assim sobre todos os assuntos necessários, tais como magia negra e todo tipo de trabalho negativo. Exu Carniça conhece todo e qualquer tipo de sofrimento e doença, seja física ou espiritual. Um Exu justo e muito sábio. Uma entidade que dificilmente incorpora, porém o seu trabalho é constante. O nome é apenas uma representação daquilo que ele pode fazer. Tá aí. Isso é um pouquinho sobre esta magnífica entidade que é o nosso querido Exu Carniça. Vamos falar mais um pouquinho sobre ele. As suas cores normalmente é o preto, mas em alguns momentos pode-se utilizar também o roxo ou até mesmo o vermelho. As suas cores de vela também são as mesmas. Normalmente, como disse, se utiliza também vela de cor preta.
As suas vestes, no caso, podem variar, dependendo da sua manifestação e também do próprio médium. Em algumas se utiliza capa, chapéu, até mesmo bengala. Já em outros não se utiliza de nenhum apetrecho, apenas roupa comum do próprio médium, ou seja, em algumas situações se manifesta com a roupa que o médium esteja mesmo. Adora beber todo tipo de destilado, dando sempre preferência para o uísque. Também se utiliza de charuto e em certas vezes se utiliza também do próprio cachimbo. Em suas manifestações dentro dos terreiros, prefere trabalhar no escuro, ou seja, com a luz apagada, apenas pela luz das velas, tendo em vista que o seu trabalho é levar a luz para a escuridão. Não tem em si um dia específico para este Exu, podendo assim ser cultuado a qualquer dia. Porém, o horário de sua preferência é meia-noite, horário que o próprio Exu Carniça acredita ser onde os espíritos sofridos vêm em busca de auxílio. As suas oferendas podem ser tradicionais, como as de Exu. Porém, na maior parte de suas oferendas, ao serem entregues, devem ser cobertas, tanto pelo intuito de esconder a energia que ali contém, como também para concentração energética. Oferendas com animais ou sacrifício, em certas ocasiões, devem deixar a carne apodrecer, para que seja feita a entrega, ou algum tipo de trabalho em específico, tendo em vista que o próprio trabalho, como este, é uma energia muito grande. Suas entregas podem ser feitas nas matas, cachoeiras, cemitérios, ou seja, em qualquer local, dando sempre preferência para ambientes onde não seja movimentado. Sua manifestação, como foi dito, são as das mais variadas possíveis, podendo se apresentar tanto como o Exu, como conhecemos, é claro, como também podendo se apresentar como um Exu mais velho, rigoroso e muitas das vezes até mesmo maldoso para certos olhares. A sua forma astral é de um homem com uma estatura normal, olhos grandes e saltados. Em certas ocasiões, a sua forma astral pode ser como um homem lindo e bem vestido. Em outras partes ou em outras ocasiões, pode se apresentar como um homem maltrapilho e com um rosto em um estado de decomposição. Tá aí. Falamos um pouquinho sobre o nosso querido e saudoso Exu Carniça. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui, né? Opa, história boa aí. O que você acha? Gostou? Deixe nos comentários se você gostou. Deixe nos comentários se foi bacana essa história, se, né, te trouxe informação, aprendizado, tá? Não esquece de compartilhar também. Mas agora a gente vai falar sobre os médiuns do Exu Carniça. É isso mesmo. Como são os médiuns deste Exu? Vamos falar um pouquinho. Primeiramente, como eu havia dito, não é um Exu que se apresenta facilmente. E por este motivo, não se encontra facilmente, é claro, médiuns desta entidade. Mas o que encontramos, né, possuem características peculiares e muito complexas, né? Pois médiuns desta entidade, por mais que sejam inteligentes e com uma capacidade mental e psicológica fora do comum, também são pessoas que sofrem com os mesmos. Um exemplo que podemos dar para vocês é que mesmo que sejam inteligentes, não se dão muito bem nos estudos. E mesmo que sua capacidade mental e psicológica seja extensa, sofrem com problemas psicológicos e mentais. Por esse motivo dizemos que falar sobre médiuns do Exu Carniça acaba sendo um pouco complexo. Mas enfim, vamos lá. Médiuns desta entidade, né, são pessoas majestosas e elegantes, de uma forma inconfundível. Por mais que não sejam pessoas lindas aparentemente, ou até mesmo que não possuam ali um corpo atlético, são pessoas que se vestem muito bem e cuidam ao máximo de sua aparência. Falando de serem elegantes, também devemos falar do seu modo de ser. Por mais que são pessoas com certeza irresistíveis, pois chamam muito a atenção, em certos momentos também são pessoas extremamente arrogantes e diretas. Não medem muito bem as palavras ao conversar com os outros. Nesta situação, devem tomar bastante cuidado,
pois acabam magoando as pessoas com facilidade. Não só isso, acabam também atraindo inimigos e criando inimizades. E como foi dito que são muito diretos em suas conversas e palavras, eles não gostam muito de conversar, principalmente conversas sem sentido, ou que não tenham um propósito, né? É igual aquele famoso ditado, né? Não gostam de jogar conversa fora. Incluindo este aspecto, pessoal, também odeiam ficar em rodinhas de fofoca. E por esse motivo, não são pessoas muito sociáveis. Preferem uma boa conversa com apenas um do que várias pessoas falando ali ao mesmo tempo e coisas sem sentido. Dentro deste fator, né, de não serem tão sociáveis assim, né, não são muito ligados também a festas ou baladas. Eles preferem algo mais calmo, como encontros românticos apenas a dois e sem muitas pessoas, né? Dentro deste fator, né, que preferem encontros românticos, também devemos citar que são altamente pessoas galanteadoras. Isso mesmo pelo seu jeito elegante, são pessoas que tratam muito bem os seus companheiros e amam incondicionalmente. Buscam por criarem ou constituírem uma família ou um relacionamento muito cedo, mas uma vez falando que odeiam agitação e preferem ter uma vida calma sem influência ou interferência dos demais, certo? Os que são casados, como foi dito, amam incondicionalmente, mas por serem muitos majestosos e elegantes, os casados, os médios casados desta entidade devem tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Pois atrai olhares de uma forma muito fácil e isso pode gerar conflitos dentro do relacionamento, tá? Agora, já para os médios solteiros, eles também atraem muito olhares. Porém, como foi dito, são pessoas duras nas palavras e isso pode acabar prejudicando os médios desta entidade que buscam por uma vida conjugal. O ideal é que os médios solteiros desta entidade aprendam a conversar com pessoas que lhe interessam e procurem ser menos duros nas palavras, tá? De forma clara, para resumir neste sentido, são pessoas bem duras no que falam e não medem nada do que dizem. Existe, é claro, um ponto negativo nesta questão. Porém, os que estão em volta, principalmente os amigos, devem agradecer esta sinceridade, pois médios do Exu Carniça são amigos verdadeiros e buscam ser sinceros, às vezes grossos, mas não no intuito de machucar ou abalar ninguém. Ao contrário, são assim, pois querem e desejam ver os que estão ao redor se dando bem na vida. Em certas ocasiões, acabam meio que se parecendo como os pais dos amigos, aqueles que são diretos e ensinam aos demais sobre as dificuldades da vida. Por esse motivo, são muito diretos em alguma das vezes. Já no meio profissional, não existe necessariamente um ponto para se destacar aqui, apenas pelo fato que trabalham, né, com serviços comuns, tá? E uma coisa bem importante, que um dos seus fortes não seria a comunicação. Alguns acabam se envolvendo com trabalhos braçais físicos, né, onde se exige muito, né, da força bruta. Outros já se envolvem facilmente com a educação. Um exemplo é exercendo o cargo de professor ou algo semelhante, tá bom? Já na saúde, como foi dito no começo, né, devem ficar atentos com problemas psicológicos e mentais, pois são pessoas que absorvem facilmente certas coisas, principalmente problemas do que estão ao redor, tais como tristeza, vividas pelas pessoas próximas. Um exemplo que a gente pode dar, né, é que se um amigo próximo a este médium esteja sofrendo, tá, o médium do Exu Carniça acaba sofrendo mais do que a própria pessoa, tá, pelo simples fato de se importarem mais com os outros do que eles mesmos, tá? Outro fato, pessoal, que também podemos ressaltar aqui é a ligação que esses médios têm com o oculto. Isso mesmo, são pessoas que possuem uma ligação natural com as coisas sobrenaturais. São médios nato. Lembrando que não estamos falando necessariamente aqui sobre incorporação, e sim falando sobre o contato que esses médios têm com o plano invisível.
Alguns têm a capacidade tanto de ver o plano invisível como também se comunicar com outros planos. Nesse sentido, o seu conhecimento é muito abrangente, pois acabam aprendendo facilmente os mistérios do ocultismo. Muitos acabam se envolvendo com a feitiçaria, pois carregam uma mão boa para magia, né, como muitos dizem. Outros apenas utilizam deste contato espiritual para facilitar a sua vida. Mais uma vez falando, não é aconselhável ter inimizade com esses médios, tendo em vista que são pessoas em sua maioria dotadas de magia, seja ela para o bem ou para o mal. Mas o mais importante também de se ressaltar que em hipótese nenhuma devemos ferir pessoas próximas a este médium, pois como foi citado, são considerados os pais daqueles que estão ao seu redor. E entenda uma coisa, pai cuida, e se mexer com o filho, o bicho pega. Mas de forma resumida, são pessoas doces, às vezes não tão fáceis assim de se lidar. Mas se você tiver um médium deste por perto, saiba dar valor, pois ele irá cuidar de você com unhas e dentes, tá bom? Tá aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, deixa nos comentários aí a sua opinião, deixa nos comentários o que você achou, se você gostou, deixa aí, tá? Não esqueça mais uma vez de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. E pedimos a ajuda de todos, compartilhe esse vídeo, tá? Vamos propagar cada vez mais a nossa religião, a Umbanda e as entidades. Mas é isso, pessoal, muito obrigado a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo e axé a todos.